Prefeitura Municipal de Floriano, hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2020. Estamos iniciando mais um boletim informativo com informações, detalhes sobre o enfrentamento ao Covid-19. Agora com a palavra o secretário de Saúde, James Rodrigues. Bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui no terceiro boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde a respeito da situação que está sendo enfrentada pelo município de Floriano, com a finalidade de trazer informações detalhadas sobre os atendimentos realizados no dia de ontem por todos os estabelecimentos de saúde, além das informações das medidas administrativas que já foram tomadas pela administração municipal ao longo da última semana e nas últimas 24 horas, notadamente relacionada ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Em relação ao boletim de atendimentos nas unidades básicas de saúde, nós tivemos uma diminuição no número de atendimentos relacionados à procura por atendimentos nas unidades básicas de saúde. Na última sexta-feira nós tínhamos tido 129 pessoas que haviam procurado as unidades básicas de saúde. No dia de ontem, na segunda-feira, esse número foi para 115 pessoas. Todavia, nós tivemos um aumento de pessoas que procuraram os estabelecimentos de saúde com alguma síndrome gripal. Na última sexta-feira tinha sido 6 usuários e no dia de ontem 24 usuários procuraram as unidades básicas de saúde apresentando algum sintoma de síndrome gripal. Todavia, nenhum desses usuários apresentavam sintomas característicos para o novo coronavírus, notadamente os relacionados à insuficiência respiratória e febre acima dos 37,8. Então, nós aumentamos o número, foi aumentado o número de procura por serviços de saúde por pessoas que estavam com algum sintoma de síndrome gripal, mas nenhuma dessas 24 pessoas que procuraram nossas unidades básicas de saúde apresentaram sintomas característicos para o Covid-19, ou seja, para o novo coronavírus. Além disso, nesses números não estão contabilizados aquelas pessoas que estiveram na unidade básica de saúde para tomar a sua vacina. Então, nesses números de 115 pessoas, não estão contabilizados as pessoas que estiveram nas unidades básicas de saúde para tomar a vacina, porque nós iniciamos ontem a campanha de vacinação contra a influenza. Quero destacar, campanha de vacinação contra a influenza, não tem nada a ver com o coronavírus, não há vacina ainda no mercado para o enfrentamento e combate e prevenção do novo coronavírus. Os medicamentos que existem ainda estão em fase de testes e de modo a esclarecer toda a população que o que se começou ontem foi a campanha de vacinação contra a influenza, porque a finalidade, a estratégia de iniciar essa campanha de vacinação é diminuir a circulação do vírus que transmite gripe, as influenzas, os diversos tipos de influenza, e com isso facilitar aos profissionais de saúde essa distinção entre os pacientes que estão com síndrome gripal decorrente de Covid-19 e aqueles que apresentam. Então, esses foram os realizados, atualizados de ontem na Secretaria Municipal de Saúde. Esses números são importantes porque na nossa unidade de referência, ontem nós estávamos na FUNASA com 2 profissionais médicos, além da equipe completa, e sob a coordenação do médico infectologista do município. E lá na FUNASA nós tivemos apenas a procura de 9 pacientes. Nos antecipamos, estamos colocando esse centro de referência para justamente manter esses profissionais. Começou às 7 horas da manhã e foi até às 19 horas o atendimento, mas inicialmente, graças a Deus, a procura tem sido ainda baixa e isso muito nos alegra. Significa dizer que as medidas de isolamento social estão dando certo e é por isso que eu continuo fazendo esse apelo. Não é pelo fato de nós estarmos conseguindo esse avanço que nós vamos nos descuidar.
né, voltar, vamos sair de casa. Não, vamos manter as medidas de isolamento social, porque essas medidas têm dado resultado. Prova disso é que não tem aparecido nas últimas 24 horas nas unidades básicas de saúde nenhum caso suspeito. Quanto ao Hospital Regional Tibério Nunes, nós solicitamos essa informação ao diretor clínico e estamos aguardando se houve nas últimas 24 horas algum atendimento de caso suspeito para o coronavírus. Todavia, essa informação ainda não chegou. Tão logo recebamos essa informação, informaremos a todos vocês. Também destacar que ontem uma medida importante, ainda no dia de ontem, foi aprovado pela Anvisa homologado um teste rápido. Nós já entramos em contato com esse fornecedor, o prazo de entrega é em torno de 20 dias e o município pretende adquirir alguns kits de teste rápido para ajudar nesse diagnóstico e diferenciarmos. Então, eram essas informações preliminares desse boletim informativo desta terça-feira. Lembrando que nós estaremos aqui em compromisso a toda a população todos os dias, atualizando sobre os acontecimentos nas nossas unidades básicas de saúde. Peço à população que, ao se dirigir à unidade básica de saúde e tiver alguma dificuldade de atendimento, que nos informe para buscarmos constantemente aperfeiçoar esse serviço, porque a verdade é que estamos todos assustados, inclusive os profissionais de saúde. Então, é muito importante que darmos as mãos nesse momento, mas no pensamento, darmos as mãos em pensamento, né, mas mostrando essa união de esforços e dizer que as medidas de isolamento social têm dado resultado e é por isso que nós pedimos que as pessoas continuem ainda nesse isolamento social. Vamos abrir agora as perguntas para a imprensa. Tem uma pergunta, inclusive, que vem das redes sociais, secretário. A Deise Batista Almeida, ela pergunta: secretário, tem uma consulta marcada para o fim do mês. Vai ter atendimento ou tem que remarcar a consulta? Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia a todos que nos assistem. Essas consultas eletivas, elas não precisarão ser remarcadas. A própria Central de Regulação de posse dessas informações, reorganizará esse calendário de atendimentos e entrará em contato com todas essas pessoas. Todavia, não há como aqui estabelecer o prazo de retorno às consultas eletivas, como eu te disse, porque não sabemos até quando pode perdurar essas medidas de isolamento social, essas medidas de evitar aglomeração. Então, o que eu asseguro a você, não só a você, mas todas as pessoas que tinham consultas eletivas, é que não há necessidade de remarcação. A própria Central de Regulação, ela organizará esse agendamento, a equipe entrará em contato com você e lhe informará a data do seu atendimento. Todavia, não há data ainda definida para que isso aconteça, porque o retorno a essas atividades somente quando a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e os órgãos de saúde determinar o encerramento do isolamento domiciliar. Secretário, bom dia. Sobre esses casos de pessoas que procuraram atendimento médico, né, com síndrome gripal, mas que foi descartado o Covid-19, né? Estando gripado, isolamento total. Exatamente. Nós estamos orientando a toda a população, dizendo que as unidades básicas de saúde estão abertas e elas devem permanecer abertas. Nós temos, por enquanto, uma unidade básica de saúde referência, ali na FUNASA, onde o horário de funcionamento é estendido. Enquanto as outras vão até às 17 horas, essa unidade funciona até às 19 horas. Então, o paciente apresenta alguma síndrome gripal, mas essa síndrome gripal é leve, ele deve aguardar em casa, tomar as cautelas, beber, se alimentar, beber muito líquido, aquelas condutas que nós aprendemos desde muito cedo em casa. Somente nos casos de agravamento dessa síndrome gripal, ele deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima e buscar os serviços de saúde como um todo. Se apresenta alguma insuficiência respiratória, ele já deve se direcionar ao Hospital Regional Tibério Nunes. Secretário, agora falando do município vizinho aqui, né? Ontem surgiu a notícia de que havia há dois casos suspeitos na cidade vizinha aqui, né? No bairro do Grajaú.
surge uma preocupação também, já que é uma cidade interligada com Floriano. Barão de Grajaú e Floriano tomou desde o início medidas conjuntas, porque nós consideramos cidades co-irmãs, separadas administrativamente por questões de território, mas que há uma interação social muito grande. Naturalmente, esses dois casos em Barão de Grajaú acende essa luz amarela, reforça a nossa preocupação em estarmos também adotando essas medidas, né, e reforçando junto à população essas medidas de prevenção. Todavia, revela um dado que é muito importante, que é a resposta dos órgãos de saúde a esses sintomas. Lembrando que eles não deixarão de aparecer, né? Nós temos aqui recebido, e isso é uma pena, né, porque embora nós respeitamos o desejo das pessoas de vir para os seus parentes, mas nós temos recebido, e Barão de Grajaú não tem sido diferença, ônibus vindos de outras cidades do Brasil, a exemplo de grandes centros, como a pandemia está caracterizada, generalizada como São Paulo, né, como Brasília. Essas pessoas elas podem trazer algum tipo de contaminação e espalhar isso dentro da cidade, né, e isso fazer com que haja uma aceleração desse contágio. Então, em Barão de Grajaú, acontecendo esse caso suspeitos, isso nos chama a atenção, nos faz redobrar a atenção tanto nas unidades básicas de saúde quanto no Hospital Regional Tibério Nunes. E quero pedir aqui à população, se você recebeu algum parente vindo de outra cidade, então que comunique a agente comunitário de saúde, comunique a unidade básica de saúde para nós monitorarmos esse contágio social, né, esse círculo social, para que nós não sejamos pegos de surpresa com algum paciente que vem de fora e transmita para os demais núcleo familiar. Agora, secretário, um importante que eu queria tratar com o senhor sobre as vacinas de gripe, né? A gripe que começaram na data de ontem, dia 23 de março. Como estão sendo feitas essas vacinas, a questão de organização para não haver aglomerações? E em que locais estão? Primeiro chamar a atenção porque há uma discussão sobre se é o momento ou não, se era o momento ou não de fazermos a campanha de vacinação. Essa é uma orientação do Ministério da Saúde, seguido por todas as secretarias estaduais de saúde e também por todas as secretarias municipais. A finalidade, segundo o Ministério da Saúde, é nós pararmos a circulação do vírus da influenza e, com isso, diminuir o número de pessoas com síndrome gripal e facilitar o diagnóstico para a Covid-19. Essa foi a motivação para a antecipação da campanha de vacinação, mas essa antecipação ela não veio acompanhada de todas as doses de vacina. É importante deixar claro isso. Nós tínhamos a previsão de receber 8.000 doses para esse grupo inicial, que é profissionais de saúde e idosos, recebemos 4.000 e estamos aguardando receber as demais. Então, nesse momento, para evitar tumulto nas unidades básicas de saúde, a vacinação ocorre por agendamento junto a cada agente comunitário de saúde, de modo a evitar essas aglomerações dentro das unidades básicas de saúde, haja visto que os idosos é um dos grupos de risco para o Covid-19. Temos algumas práticas, por exemplo, ali na Funasa, as pessoas de dentro mesmo do próprio veículo já são vacinadas. Temos alguns exemplos de drive-thru para vacina. E assim, toda boa prática que facilitar esse escoamento das pessoas para evitar aglomerações, elas são bem-vindas e nesse momento de se evitar esse contágio próximo social, são boas práticas que devem ser implantadas em todas as unidades básicas de saúde, naturalmente observando as peculiaridades de cada unidade. E deixando claro que essa vacina não protege contra o Covid, né? Gripe normal. Exatamente, como eu já ressaltei e quero destacar mais uma vez. A campanha de vacinação que estamos executando é contra aquela gripe H1N1, contra o vírus da influenza. Esse vírus causa vários sintomas de gripe, tem uma taxa de mortalidade, de letalidade maior até do que o coronavírus, mas hoje é uma doença que está controlada, porque nós temos medicação para isso, que é o Tamiflu, nós temos a vacina para isso, que é a vacina contra a influenza, e ela não está relacionada ao novo coronavírus. Ela visa tão somente diminuir a carga viral circulando em nosso meio social
e com isso facilitar esse diagnóstico para a Covid-19. Há um decreto do prefeito municipal proibindo a abertura de comércios na cidade de Floriano, exceto alguns ligados à área de saúde que possam contribuir para o combate ao coronavírus. Mas algumas pessoas ainda insistem em manter os comércios abertos. A gente sabe que a prefeitura realizou uma operação juntamente com a Polícia Militar e também outros órgãos para forçar essas pessoas a fechar os seus estabelecimentos. Como é que foi essa ação da prefeitura e da polícia e quantas pessoas foram flagradas com o comércio aberto? Nós não temos, eu tentei contato com o Coronel Inaldo da Polícia Militar, eu não tenho esse número aqui exato nesse momento, passarei no próximo boletim informativo, mas dizer que houve sim esse tipo de atuação. Infelizmente, algumas pessoas não se conscientizaram ainda de que ele, além de colocar em risco a própria vida, o dono do estabelecimento, que insiste em manter aberto, por exemplo, o dono de um bar, que não comercializa itens de primeira necessidade como alimentos, medicamentos, se ele mantém o seu estabelecimento aberto, mesmo contra a determinação de fechamento, além dele colocar em risco a própria vida, ele coloca em risco a vida dos seus servidores, se houver, ele coloca em risco a vida dos seus familiares, além dos usuários, porque quando ele retorna para casa, ele leva uma carga viral muito grande e com isso transmite para o seu núcleo familiar aquele vírus que está circulando na rua. Essas medidas, elas visam, nesse momento, justamente preservar o que é mais importante. Depois de tudo isso, nós sabemos que todos nós perderemos. Há uma crise muito grande que se instalará no seio econômico. Todos nós sabemos disso, mas é hora de preservarmos o mais importante. Ninguém usufruirá de riqueza se não tiver vida. Então é necessário que primeiro tenhamos vida para depois construirmos ou usufruir da riqueza arrecadada, da renda arrecadada. Então por isso que nós estamos nesse momento respeitando todas as particularidades, respeitando o fato de que todos nós precisamos de recursos para sobreviver, mas nesse momento é hora de lidarmos, é hora de darmos prioridade àquilo que é mais importante, que é a nossa vida e a vida dos nossos familiares, porque uma vez contaminado, esse vírus pode ser facilmente espalhado no seu convívio social. Algumas pessoas com sintomas passaram pelo hospital, tiveram imunes e seguiram para Teresina, casos até de outras cidades. O senhor tem resultado dos exames dessas pessoas? Esses exames nós não temos ainda sendo feitos aqueles testes rápidos. Esses casos aconteceram ainda semana passada. A coleta através do SWAP ele demora de 7 a 10 dias e ainda não recebeu nenhuma informação. Por exemplo, nós tínhamos um caso aqui de um paciente que estava internado numa clínica particular e foi referenciado para a Prontomed em Teresina. E nós temos um outro paciente que estava aqui e se dirigiu para Teresina também buscando esse atendimento. Mas, como eu disse, se foi coletado o material do SWAP, ele demora de 7 a 10 dias. Então, ainda não saiu esse resultado, que demora no diagnóstico. Por isso é que eu chamo a atenção a toda a população. Não basta que a gente fique esperando um caso confirmado para tomar as devidas precauções. Todos os órgãos de saúde estão reiterando isso, que em razão de já termos transmissão comunitária, ou seja, o vírus já circula em nosso país, não há necessidade de esperarmos a confirmação através de um exame para a adoção das medidas de precauções. Então, embora nós não tenhamos nenhum caso confirmado, testado e confirmado em Floriano, é preciso que redobremos as nossas atenções, porque caso algum paciente apresente sintoma de insuficiência respiratória, com febre acima de 37,8 graus, é preciso que nós adotemos os protocolos clínicos de enfrentamento ao Covid-19, ainda que ele não seja testado, porque é do conhecimento de todo mundo que não há testes para testar todas as pessoas que apresentam síndrome gripal. Então não se sabe quantas pessoas já foram especialmente suspeitas, rapaz, não, né? Olhando, não sabe quantas pessoas suspeitas não, né? Não, nós não temos essa informação, Renato. E nós
temos? O que nós temos é o protocolo sendo adotado de que toda síndrome gripal que apresente algum tipo de insuficiência respiratória, que ela seja adotada os protocolos clínicos como se fosse casos de Covid-19. Então, essas medidas elas visam justamente uniformizar esse atendimento e evitar que algum paciente que apresente sintomas para o Covid-19 deixe de ser atendido, deixe de receber a atenção necessária, pelo simples fato de não ter sido testado ainda, não ter sido realizado a coleta do exame para testar o diagnóstico para o coronavírus. Então, por exemplo, no primeiro dia da vacina, o pessoal foram atento, então só a saúde e a terceira idade controlando a saúde, não teve algum... Parabéns aí pelo trabalho, teve viu? alguma multidão procurando? Foi tranquilo o primeiro dia? O primeiro dia muito tranquilo, tivemos os casos de agendamento, tivemos boas práticas como drive-thru de vacina em algumas unidades básicas de saúde, tivemos alguns casos de outros grupos que procuraram a unidade básica de saúde procurando vacinação, mas lembrando que nesse momento há uma recomendação do Ministério da Saúde e o número de vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde, elas foram justamente para esse grupo específico, que seja profissionais de saúde e idosos, e de modo que, se a pessoa não se enquadra em nenhum desse grupo, ele deve aguardar a divulgação do novo calendário de vacinação para que possa procurar a unidade básica de saúde, evitando assim aglomerações desnecessárias. Se gripar ou pegar um resfriado, procurar o posto de saúde, eles estão todos funcionando, até mais tarde um pouco, então não fique aguardando não, que quanto mais demorar... As recomendações são, se você apresenta alguma síndrome gripal leve, apenas a exemplo de coriza ou alguma dor de garganta desacompanhada de qualquer outro sintoma, a orientação é que você permaneça em casa. Somente no agravamento desse quadro é que você deve procurar as unidades básicas de saúde e, com isso, buscar as orientações necessárias. E nós temos a unidade básica de saúde da FUNASA, que está funcionando em horário estendido, ou seja, das 7 às 19 horas, para realizar esse atendimento. Secretário, uma pergunta aqui antes da gente finalizar. A Luciana Saraiva, pelas redes sociais, ela pergunta: onde poderei levar meus pais que são idosos para vacinar? É uma dúvida que ela tem, que outras pessoas podem ter, mas a programação de vacinação do município de Floriano ela é diferente, correto? Exatamente. Luciana, você deve procurar agente comunitário de saúde da área, da sua unidade básica de saúde. Por exemplo, se você mora no bairro Manguinha, você deve procurar a unidade básica de saúde do bairro Manguinha, que é o Elvide de Holanda. E com isso, o agente comunitário de saúde vai agendar o dia que seu pai e sua mãe será vacinado e nesse dia e horário você comparecerá à unidade básica de saúde e será atendido sem nenhum tumulto. Essas medidas elas visam justamente evitar aglomerações desnecessárias e com isso diminuir o risco de contágio, sobretudo porque nós estamos lidando com o público que é mais vulnerável. Daí o motivo pelo qual nós estamos trabalhando com agendamento nessa vacinação, porque lembrando que idosos é um dos grupos mais vulneráveis e suscetíveis para o acometimento de doença decorrente do novo coronavírus. Então, pelo bem à vida e à saúde, todo mundo deve ficar onde? Quem trabalhar no lugar que tem que trabalhar, se preparar, se defender, todo mundo junto. Exatamente. Todas as medidas já foram apresentadas, muitas medidas. Diariamente estamos analisando o efeito prático dessas medidas. Um diferencial da Prefeitura Municipal de Floriano e da Secretaria Municipal de Saúde é que nós aqui não criamos medidas apenas para ficar no papel. Nós temos criado medidas possíveis de serem implementadas e isso é mostrado através dos resultados obtidos. E lembrar a população que ela pode ficar nos acompanhando através dos nossos canais de comunicação nas redes sociais, Prefeitura de Floriano no Facebook e também no Instagram. E todos os dias, 8h30, nós estaremos aqui apresentando esse boletim informativo, trazendo a informação como ela de fato aconteceu nas últimas 24 horas relacionadas à pandemia do novo coronavírus na nossa cidade. Obrigado. Um abraço a todos.